Bom dia. Bom dia, Beatriz. Precisa ligar a câmera hoje não, né? Não. A última aula que nós tivemos, a gente fez a resolução dos exercícios da página 27. Então, para Que revisão? querer uma revisão, a gente faz uma revisão ou introdução do novo capítulo. O que é que os demais dizem? Ô, professor, mas depois dessas provas vai continuar tendo aula? Eu nem sei, isso aí, Gelson não diz nada. Uhum. Então, fazemos uma revisão ou Revisão. deixa eu admitir que Ademir. Então, deixa eu ver se eu troco aqui o conteúdo que eu tinha preparado. Eu tinha preparado aqui uma introdução ao novo assunto, mas deixa eu pegar aqui. E aí, professor, vai fazer a introdução do novo assunto ou a revisão? Vamos fazer a revisão, né? Só pegar aqui que eu tinha preparado uma introdução, mas deixa eu pegar aqui a revisão. Se quarta tiver aula, o senhor faz a introdução. A prova de vocês é amanhã, não é isso? Isso. O senhor vai estar na escola, professor, amanhã? Vou não. Não. Deixa eu projetar aqui para vocês. Então vejam só, durante os anos 1700, século XVIII, a Europa foi sacudida pela expansão da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra e pelo Iluminismo. Os iluministas promoveram intensas análises e discussões a respeito da economia, sociedade e principalmente sobre a liberdade. Todas essas discussões apoiadas pela burguesia. Então, aqui tem uma informação que para nós não é novidade. Quem é que faz acontecer esse movimento iluminista, ou iluminismo do século XVIII? Quem é que faz acontecer? A burguesia. A burguesia.
A respeito da burguesia, analise aí as afirmativas. Esse grupo da burguesia ele surgiu durante a Idade Média e recebeu esse nome porque habitava os burgos. Isso é falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Essa burguesia conservadora sempre apoiou o absolutismo monárquico. E aí, é falso ou verdadeiro? Eu acho que é falso. Vamos tirar as, Falso. vamos tirar as dúvidas, né? Não. Bom dia, Roniel. Veja, temos que entender aqui o que é que essa segunda afirmativa está dizendo, que a burguesia apoiava o quê? O absolutismo monárquico. Monárquico, que é um adjetivo dos reis, não é isso? É. Pronto. Então, está dizendo que a burguesia apoiava o quê dos reis? O absolutismo E o que é absolutismo? é o poder absoluto. Muito bem. Professor, por acaso isso aí são questões da prova? Não, isso aqui é uma revisão. Absolutismo, ou seja, Bia disse, o poder absoluto, ou seja, total de quem? Dos reis. Dos reis. Epa. Poder total dos reis. E aí, isso é verdadeiro ou é falso? Eu acho que é falso. Tem que dizer sem dúvida, ó. A burguesia, ela sempre apoiou, podemos até tirar aqui o sempre, ela apoiava esse poder absoluto dos reis. Vamos pegar o exemplo do... Qual o contexto aqui da pergunta? Na pergunta, nós temos que contexto? O contexto de que movimento? Do movimento Iluminismo. que aconteceu quando? Aconteceu no século 18. Século XVIII. Isso. Quem foi que se manifestou aí ajudando? É os anos 1700, né, em diante. Uhum. Então vamos relembrar. Esse movimento que aconteceu lá na Europa nesses anos aí, nesse século XVIII, ele fez acontecer uma principal revolução. Quem lembra que revolução foi essa? Especificamente no ano de 1789, aconteceu uma revolução lá na Europa que esse movimento causou. Primeiro, que esse movimento, o que é que ele pregava? O que é que ele defendia? O iluminismo. Certo. O nome dele é iluminismo. E ele defendia, pregava o quê? Que as pessoas pudessem ter seus próprios pensamentos e opiniões. Isso. A guia ou a condução E suas de suas próprias ideias, pensamentos. A luz, ó aqui, por isso o nome iluminismo, a luz da razão. Capacidade. A minha janelinha aqui está escondendo o texto. Capacidade de se guiar, de se auto-guiar a si mesmo, né? Sim.
pelo raciocínio, ou seja, a razão, não é isso? Uhum. Porque quem era que queria dizer o que as pessoas deveriam fazer, como se A comportar? burguesia. Não, a burguesia sofria com isso. Lembra lá daquela pirâmide Ah, social, é. né? Uhum. Aquela pirâmide social. Vamos riscar ela aqui na tela. Cadê você, canetinha? Essa aqui não ficou muito reta, não. Olha, tu sabe mais do que eu, Bia, porque esse teu ele risca na tela, né? É mais difícil. Então vamos lá. Quem é que estava no topo dessa pirâmide? Os, os reis? O clero. Clero. Pera, acho que vai ser mais fácil a gente pegar aqui uma imagem. Peraí, acho que vai ser mais fácil a gente pegar aqui uma imagem. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. 8º ano, Revolução Francesa. Ainda não. Ah, sim, essa aqui tá certo. Eu achei já essa piramidezinha já bem desenhada. Ela estava também aqui. Quer ver se ela não estava aqui? Nesse resumo estava. E eu procurando lá longe. Achei ela aqui bem facilzinho. Vou mostrar aqui para vocês. Pronto, aí fica melhor da gente compreender. Uma vez está fazendo aqueles rabiscos lá. Esse era o contexto em que se deu, essa era a sociedade, como estava organizada a França, que era um retrato de toda a Europa, né? No caso aqui a gente pegou o exemplo específico da França, que foi a revolução que colocou fim à Idade Moderna e começou e deu início à Idade Contemporânea, século XVIII, especificamente o ano 1789. Então, como é que estava organizada a sociedade francesa? No topo, o clero, Uhum. no grupo intermediário era a nobreza, Não. senhores feudais, nobres, duques, barões e por aí vai. E por último vinha o Terceiro estado. terceiro estado. Quem era o terceiro estado? A gente tinha ali a alta e a média pequena burguesia e tinha uma galera também mais pobretão ainda chamada de sans-culottes, que eram camponeses, artesãos e etc e tal, não é isso? Sim. Aí aqui o que que essa imagem ela retrata? Quem é que faz a leitura, quem ajuda a fazer a leitura dessa imagem aí? O que que essa imagem está querendo mostrar? Ela mostra que o clero Um camponês segurando a alta burguesia, a nobreza e clero. O terceiro estado, que era o grupo aqui da base, burguesia, camponês, artesão. Os mais pobres. Cada pessoa dessa, Gabriel, ela representa um grupo, uma classe, não são três, clero, nobreza e terceiro estado? Então, cada personagem desse representa um grupo social da Europa. O camarada que está agachado, como o Gabriel disse, ele está levando os outros dois, sustentando nas costas. Então, Eu posso falar? pode sim. O que eu entendi da imagem é tipo assim, esse que tá embaixo
ele, tipo, trabalha, ele que fica fazendo tudo para os que estão de cima. É como se fosse um tipo de escravo. Muito bem. Ele está sustentando quem? A nobreza, de onde saíam os reis, a nobreza que seria esse aí do chapelão, tá? E está sustentando também um clérigo, né, representado aí pela cruz no peito. Ele sustenta com seu trabalho, como Débora disse, Débora e Gabriel, o terceiro estado, a burguesia, camponesa, artesão, está trabalhando para sustentar e levar nas costas, sustentar o clero e a nobreza. Agora vai ficar mais fácil da gente responder aquela questão lá. Deixa eu encerrar aqui essa projeção e voltar à projeção da nossa revisão. Então, essa segunda afirmativa diz assim, ó, que a burguesia conservadora apoiou sempre, né, a gente suprimiu aqui a palavra sempre, sempre apoiou o absolutismo, ou seja, o poder absoluto total dos reis. Isso é falso ou verdadeiro? Falso. Por Falso, que é falso? porque Falso. eles não apoiavam. Não Porque apoiava, né, gente? os burgueses, né? Ai, Vai, Gabriel, diz aí. porque a burguesia era meio que levava eles, né, nas costas. Ou seja, ele não gostava disso, eu acho. É, não tem nenhum que achar, é evidente, né? Quem é que gosta de sustentar os outros? E essa burguesia era o grupo lá excluído. O que é que vai acontecer? A burguesia vive de quê? Do comércio. Do comércio. Olha aí o símbolo do dinheiro. A burguesia vive do comércio. Então, o que é que vai acontecer? A burguesia, porque rica, ela quer pertencer ao segundo grupo, do grupo privilegiado, do grupo da elite. Ela quer pertencer, ter os mesmos direitos da nobreza. Para que a burguesia deixe de ser oprimida, deixe de sustentar o clero e a nobreza nas costas, o que é que a burguesia vai fazer na Revolução Francesa? Vai fazer uma revolução, uma revolta, é evidente, o próprio nome já diz, vai tirar do poder o rei Luís XVI e vai fazer o que com ele? Vai, O que a Revolução Francesa fez com o rei Luís XVI? tirou do poder. Não só isso. Vamos ter que repetir o oitavo ano, hein? Pera, como foi a pergunta? Quem foi que fez acontecer a Revolução Francesa? Que grupo? Foram os nobres? A burguesia. Foi a burguesia, minha gente. O que foi que a gente viu aí no desenho? Vamos mostrar de novo. Olha aí novamente na tela de vocês. Quem eram os grupos privilegiados? O clero e a nobreza. Quem foi que se revoltou de estar nessa situação sustentando o clero e a nobreza? O terceiro A estado. burguesia. Quem é o grupo mais forte do terceiro? Agora lembre que o terceiro estado não é formado só por burguesia. Até a burguesia está dividida em alta, média e pequena. Os Mas a burguesia é grandes, a mais poderosa do os, terceiro gran, estado. os grandes comerciantes e os médios e pequenos comerciantes. Aqueles que têm grandes empresas e os que têm uma lojinha ou uma banquinha de feira. Independente, se vive do comércio, é burguesia. Mas também no terceiro estado tem camponeses, artesãos, etc., que porque não tinham sequer dinheiro para comprar essa meia culotte, estavam lá entre os grupos dos sans-culottes. Está aqui uma divisão no terceiro estado. Quem é que vai acabar com essa folia, com essa festa, com essa bagunça, com essa brincadeira que não tem graça de sustentar os outros? É o grupo mais forte do terceiro estado, a burguesia. E o que é quem era o rei da França nessa época? O Luís XVI. A pergunta é: o que é que a burguesia que vai fazer acontecer a Revolução Francesa, o que é que ela vai fazer com o Luís XVI? Tirar do poder. Não só isso. Vou mostrar aqui para vocês, para a gente não ter que repetir o ano.
Araraririri. Porque aqui ficou pequenininha essa imagem. Deixa eu baixar ela aqui. Pronto, vai aparecer agora aí para vocês. O que é que a burguesia, motivada pelo iluminismo para se guiar pela própria razão, quebrando o jugo e o domínio do clero e da nobreza, faz a Revolução Francesa? O que é que ela faz com o rei da França, Luís XVI? A Revolução Francesa, o que é que ela faz com o rei da França, Luís XVI? Faz o quê? Matou enforcado. Não. Olha a cabeça do cara aqui, sendo segurada. Ele é a Decapitado. cabeça dele. Porque ele foi Guilhotinado, minha gente. É guilhotinado. Era isso que eu tava vendo na Olha página o 18. resumo aí da Revolução Francesa, ó, tudo que a gente viu. É o ano de 1789. O rei Luís XVI está governando daquela maneira lá absolutista, total, mandando e desmandando, sem ouvir conselhos. O povo se revolta, ele convoca uma assembleia, uma reunião de todos os três estados, do clero, da nobreza e do terceiro estado, para discutir mudanças para a melhora do povo francês. Nessa assembleia, há um impasse na votação, porque o clero e a nobreza votam medidas. O voto é por grupo, então o clero e a nobreza sempre votam a favor das medidas do rei. O terceiro estado, a burguesia, fica prejudicada. O terceiro estado não aceita essa reunião que o rei convoca, essa Assembleia dos Estados Gerais. O que é que acontece? O próprio terceiro estado vai fazer a sua própria reunião, Assembleia Nacional Constituinte, uma reunião apenas do terceiro estado. Para quê? Para elaborar uma Constituição. O que é uma Constituição, minha gente? Bia, Demi, Gabriel, o que é uma Constituição? É um grupo? Constituição é um documento, um livro, é uma lei. É a lei maior de um país. Todo país tem a sua... Monarquia. Não, todo país tem sua monarquia? Sua A lei. Constituição. Tem uma base de leis. Tem país que é presidente, tem país que não é monarquia, né? Mas todo país, independente se for presidente ou monarquia, vai ter uma Constituição. Nesse caso aqui, a França não tinha.
O que é a Constituição? Acho que foi Igor que disse aí, a lei maior do país. Ah, Então, Ademir, se o terceiro estado que não aceitou aquela reunião da Assembleia dos Estados Gerais, convocada pelo Luís XVI, se ela, se o terceiro estado não aceitou e faz a sua própria reunião, para quê? Para elaborar uma Constituição para a França, elaborar uma lei porque não tinha, o rei deve obedecer ou não a essa lei? Deve. Sim. E se ele não deve. obedecer, Gabriel? Ele vai morrer. Se ele não obedecer, ele será um rebelde, ele será um autoritário, né? Porque não quer obedecer às regras. Está governando Sim. segundo a sua cabeça. E é justamente isso que acontece. O rei não quer se submeter. Então a galera se revolta, invade a Bastilha no dia 14 de julho. É a data do estopim da Revolução Francesa. Que era a Bastilha? Era um presídio de presos políticos que o rei mandava para lá quem ele não gostava. Com isso, quando a galera invade a Bastilha, libera os presos, é para demonstrar a fúria e a coragem. A gente não está para brincadeira, como de fato não está, né? A cabeça do rei vai ser cortada. Em agosto desse ano de 1789, eles tomam o poder, declaram os direitos do homem e do cidadão, todo homem é livre, todo homem é igual, todo homem é irmão é filho da pátria, irmão, tem os mesmos direitos, independente de ser de qual classe for daquela pirâmide lá. Para que essa declaração? Para acabar com os privilégios e defender a igualdade, quando a gente acabou de tentar comentar. E aí começa o governo, no lugar, aqui o rei já não está mais governando, começa agora a Convenção Nacional Republicana, ó, não é mais monarquia, é uma república agora na França. Quem é que está no poder? Os jacobinos, porque a burguesia se dividia em girondinos, alta burguesia, e média e pequena burguesia, jacobinos. Quem é o líder dos jacobinos? Robespierre. É esse camarada que sai cortando Professor, cabeça os doidado na jacobinos, França. Diga lá, Gustavão. eles ficaram assim porque guilhotinou Luís XVI? Os jacobinos, Sim. eles é quem queriam isso. Era o grupo mais violento da Revolução Francesa. Então, quando eles guilhotinam o Luís XVI, eles assumem o governo da França. E eles querem eliminar definitivamente a monarquia. Não só o rei e a rainha, mas a Maria Antonieta, esposa do Luís XVI. Eles não querem somente eliminar a monarquia, mas todos aqueles que forem resistentes e traidores. A galera não começa a não gostar dessa violência. Não tem para que tanta cabeça cortada. Então, tiram o Robespierre do poder, tiram os jacobinos, e quem vai assumir o governo da França são o outro grupo da burguesia, os girondinos. O governo dele vai ser chamado de diretório. Eles vão continuar as mudanças, mas sem essa violência, sem esse terror, sem essa guilhotina, sem esse monte de sangue, derramamento de sangue, cortes de cabeça. E é nesse contexto aqui do governo dos girondinos que vai se estabelecer um governo de 3 pessoas, entre essas 3 pessoas, vai entrar em cena o famoso Napoleão Bonaparte. Termina a Revolução Francesa, começa o governo de Napoleão Bonaparte. Voltando agora lá para a nossa questão, depois dessa viagem toda. Já ficou claro que a burguesia não apoiava esse absolutismo, não é isso? Sim ou não? Sim. A burguesia não apoiava. Se ela apoiasse esse poder absoluto dos reis, ela teria deixado o Luís XVI no poder. Ela não apoiava. A burguesia, o grupo que enriqueceu e queria ter os mesmos privilégios, não aceitou mais aquela submissão de estar carregando os outros nas costas. Ela não era conservadora. Ela era... Qual o contrário de conservadora? Com a letra L. Quando você não conserva uma coisa, você... L-I... L-I-B... Libera. Quando você não conserva, você libera. Então, a burguesia não era conservadora. Se fosse conservadora, ela iria conservar, iria manter as coisas como estão, ou como estavam. Ela era liberal. Ela não era conservadora, ela era liberal. Tá? A burguesia não era conservadora, ela era
ela era liberal e ela não apoiou esse absolutismo, esse poder total. Pelo contrário, ela se revoltou contra esse poder absoluto. A burguesia, diz aqui essa terceira afirmativa, defendeu o iluminismo porque desejava ascender politicamente. Tem que entender isso aí. Primeira coisa que está dizendo aqui. A burguesia defendeu ou não o iluminismo? Não. Não? Não. Sim, Gente, sim. o que era que o iluminismo pregava, defendia? Ele Ah, tá. defendia que as pessoas tivessem o direito de De ter suas pensamento próprias próprio. opiniões. Pensamento próprio. E quem era que não queria que as pessoas tivessem pensamento próprio? Que dizia o que as pessoas tinham que ser, como se comportar, como agir, como viver? A nobreza. A nobreza, o clero, a religião, os reis, era quem ditava o comportamento das pessoas. Então, é a burguesia, é o que foi que a gente disse aqui na primeira afirmativa, que a burguesia surgiu durante a Idade Média e recebeu esse nome porque habitava os burgos. Na pergunta vem dizer o seguinte, ó, a Europa foi sacudida pela Revolução Industrial, iniciada lá na Inglaterra, pelo Iluminismo. Os iluministas promoveram intensas análises e discussões a respeito da economia, sociedade, principalmente liberdade, todas apoiadas pela... Burguesia. Burguesia. Então, gente, Burguesia. a burguesia apoiava esse negócio de iluminismo ou não? Sim. Claro que Sim, apoiava, minha gente. Quem não para queria parar de saber do carregar o poder da iluminismo era o nobreza. clero e a nobreza. Porque se a galera começasse a se guiar por suas próprias ideias, pensamentos, pela luz da razão, pela capacidade de se autoguiar a si mesmo pelo raciocínio, se a galera começasse a pensar, a galera ia se revoltar. Não ia querer ser mais mandada pelo clero e pela nobreza. Então é claro que os burgueses apoiaram isso. Então vamos aqui à terceira afirmativa. A burguesia defendeu ou não o iluminismo? Defendeu. Claro, gente, sem Defendeu. dúvida. Por que ela defendeu? Porque ela desejava ascender, ou seja, subir politicamente. Ascender quer dizer subir. Aqui está dizendo que a Sim. burguesia defendeu o iluminismo porque a burguesia desejava subir de poder político. É falso ou verdadeiro Verdade. isso? É totalmente Verdadeiro. verdadeiro, né? E foi isso que aconteceu na França, não foi não? Foi. Sim. Foi, Guilhote tirou o rei, cortou-lhe a cabeça e tomou o poder, né? Vamos ver essa outra questão aqui. O liberalismo fortaleceu, olha, veja lá que já vem essa palavrinha aqui, liberalismo, que a gente disse que era o contrário de conservador. O liberalismo, fortalecido nos anos 1800, objetivava o estudo e a compreensão dos mecanismos de funcionamento do capitalismo. Para muitos estudiosos, o liberalismo era também a forma de aperfeiçoar o quê? Aliás, para muitos estudiosos era também a forma de aperfeiçoá-lo o quê? O capitalismo. Essa ideologia, o liberalismo, pode ser dividida em liberalismo econômico e político. Sobre o liberalismo, analise aí essas afirmativas. Foi pregado pelo movimento iluminista que ocorreu na Europa durante o século XVIII. Esse movimento iluminista que a gente relembrou aqui na questão anterior. Ele pregava também esse liberalismo. Sim. E aí, é falso ou verdadeiro? É verdadeiro. Tá com dúvida, né, Bia? Vamos lá, vamos fazer outra viagem aqui. Qual era o contrário do liberalismo? Era o Conservador. conservador. Quase. Conservador é o contrário de liberal. Mas aí vamos pegar essa ideia aí. Tinha uma prática absolutista, alguém disse aí, que não gostava do liberalismo. Antes do liberalismo, o que é que a gente tinha?
Uma palavrinha que a gente aprendeu no 7º ano com a letra M. M é Mercantilismo mercantilismo. O que era que o mercantilismo dizia? era O mercantilismo, alguém disse aí, né? O absolutismo era o poder total dos reis sobre o mercado. mercado, minha gente. Então, o rei queria mandar até no mercado, até na economia. Dizendo o quê? Entre outras coisas, o que era que os reis se intrometiam no mercado, na economia? De que maneira eles se intrometiam? Lembra lá pacto colonial, protecionismo alfandegário, balança comercial favorável, metalismo. Eram tudo maneiras de acontecer o mercantilismo, ou seja, tudo maneiras dos reis se intrometerem na economia, no mercado, dizendo o quê? Dizendo o preço das coisas? Dizendo o valor das mercadorias, o que poderia ser vendido. A burguesia gosta ou não disso, Gabriel, Ademir? A burguesia, que é a galera que vive do Não, comércio, por que não gosta? porque esse preço que eles botavam não dava lucro para eles. Entre outras coisas, né? Não dava lucro. O exemplo, Gabriel, um exemplo. Tu tens um comércio e aí o governante, seja lá o prefeito ou o governador, vem dizer o que tu pode vender e qual deve ser o preço que tu deve vender. Isso é bom ou é ruim? Ruim. Isso é ruim, gente. E na Porque não vai Idade dar Média, lucro nem. isso atrapalha os lucros, atrapalha as vendas, você sai no prejuízo, não tem concorrência. Então, no mercantilismo, ou seja, o poder dos reis que eles queriam mandar no mercado, na economia, eles diziam essas coisas. Então, o que é que a pergunta está dizendo aqui? Ó? Que o liberalismo, que ganhou força no século XIX, era o estudo, compreender como é que funcionavam os mecanismos de funcionamento do capitalismo, esse sistema do dinheiro. Para muitos, era também uma forma de aperfeiçoar o capitalismo. Essa ideologia, o liberalismo, pode ser dividida em econômico e político. Sobre ele, analise. Então, ele foi pregado pelo movimento iluminista? O liberalismo foi pregado pelo movimento iluminista, sim ou não? O que era que o iluminismo queria? Que as pessoas tivessem seus próprios pensamentos. Tivesse E pensamento aí, se as próprio. pessoas não podem nem pensar o que comprar, o que vender, o rei precisa até se intrometer nisso. Os iluministas vão defender o liberalismo, sim ou não? Vão pregar, vão defender o liberalismo? Não. Hein? Não? Gente, vamos entender aqui, ó. Vamos ter que fazer um outro desenho aqui para ver se fica claro aí na cabecinha de vocês. De um lado nós temos o quê? O absolutismo, não é isso? Sim. Que é o quê? É o poder absoluto. Absoluto total dos reis. Sim. Prestem bem atenção, absoluto total. Tem alguma área da vida que o rei não vai querer mandar? Não. Ele vai querer Não. mandar em tudo, não é isso? Sim. Sim. Inclusive na Economia. na economia. Essa intromissão, esse poder dos reis sobre a economia, sobre o mercado, isso é chamado de quê?
Mercantilismo, não é isso? Então, o que é o mercantilismo? É o poder, a intromissão dos reis sobre a economia. Então, de um lado, nós temos isso. Do outro lado, contra isso, nós temos o quê? Contra isso, hein? Hein, gente? Contra o absolutismo, nós temos o quê? O iluminismo. O iluminismo. Se o absolutismo defendia o poder total dos reis, o iluminismo defendia o poder de quem? O poder das pessoas. Do indivíduo, das pessoas. Muito bem, Bia. De indivíduo. Troquei aqui o agudo. De cada pessoa. Pelo que a religião ou o rei diz? É isso? Não. Pelo quê? Não, Pela razão. pela Pela razão. razão. Você é capaz de pensar. Então, aqui, minha gente, se o rei não deixava as pessoas nem pensar como a economia devia funcionar, ele é quem ditava as regras. O iluminismo vai apoiar isso ou não? Não. Claro que não, gente. Né? Então, contra esse mercantilismo, nós vamos ter o Iluminismo. iluminismo é contra o absolutismo. Liberalismo. O liberalismo. O que é o liberalismo? A economia livre, olha aí, liberal, livre, liberada da intromissão dos reis, tá? Sim. Da intromissão dos reis. Então, para a gente terminar, porque eu acho que a gente já passou aqui de 40 minutos e o Zoom não caiu. Para a gente terminar aqui. Esse liberalismo, ele foi pregado pelo movimento iluminista, sim ou não? Foi. Sim. Claro, gente. O iluminismo era contra o poder total absoluto dos reis. E era contra a intromissão do rei na economia. Os iluministas queriam a economia livre, liberada da intromissão dos reis, que os reis não se intrometessem. Como eu disse, a gente já passou de 40 minutos aqui. Vamos encerrar essa projeção. Abençoado o restante de segunda-feira e boa prova amanhã. Cheiro. Tchau, professor. Tchau. Valeu, professor. Valeu. Valeu.